as enormes áreas do mundo que nunca foram examinadas pela arqueologia. Ou, se olhado pela arqueologia, olhado apenas minimamente. Sob as calmas águas azuladas da costa de Cuba, repousa um mistério que desafia explicações há mais de 2 décadas. Varreduras de sonar revelaram formas geométricas nas profundezas, padrões deliberados demais para serem ignorados, profundos demais para serem explicados. O que exatamente dorme na escuridão sob o Caribe? O mistério sob as ondas de Cuba. Ao largo da costa oeste de Cuba, onde águas rasas turquesa dão lugar ao silêncio azul profundo do Caribe, um sinal de sonar revelou algo que ninguém conseguia explicar. Em 2001, os engenheiros marítimos Paulina Zelitsky e Paul Weinsweig estavam mapeando o fundo do mar para o governo cubano quando seus instrumentos detectaram ecos geométricos estranhos a quase 800 metros abaixo da superfície. O que surgiu nas telas foram padrões, linhas, ângulos e formas, que pareciam deliberados demais para serem coincidência. Formações massivas pareciam se erguer do fundo do oceano, formando contornos que alguns diziam lembrar pirâmides e praças. Era como se o mar tivesse escondido as ruínas de um mundo esquecido. O local da descoberta, próximo à península de Guanahacabibes, virou instantaneamente tema de fascínio e debate. Seriam essas imagens evidência de uma cidade antiga engolida pela elevação dos mares ou resultado de processos geológicos naturais esculpidos pelo tempo e pela pressão? Ninguém podia afirmar com certeza, mas naquele momento, um levantamento rotineiro se transformou em uma das descobertas subaquáticas mais enigmáticas do século XXI e nasceu o mistério do que repousa sob as ondas de Cuba. Mapeando as profundezas, tecnologia e descoberta. Como os cientistas descobriram um enigma enterrado sob quase 3/4 de quilômetro de água? A resposta começa com uma tecnologia criada não para a arqueologia, mas para a exploração. Em 2001, pesquisadores da empresa canadense Advanced Digital Communications, liderados pelos engenheiros marítimos Paulina Zelitsky e Paul Weinsweig, realizavam um mapeamento com sonar de varredura lateral para o Escritório Nacional de Recursos Minerais de Cuba. O objetivo era mapear o leito marinho em busca de formações geológicas e possíveis naufrágios. Então, em meio ao ruído típico das leituras, o sonar começou a retornar reflexos geométricos incomuns, padrões tão estruturados que pareciam quase arquitetônicos. As formações se estendiam por centenas de metros, mostrando contornos retangulares, corredores e formas semelhantes a pirâmides emergindo do fundo escuro do mar. Intrigada, a equipe realizou várias passagens de sonar na área, e cada uma confirmou a mesma geometria organizada. Estávamos vendo algo que simplesmente não se encaixava nos padrões naturais que esperávamos, lembrou Zelitsky mais tarde. Nenhum submersível ou câmera de alta definição foi utilizado. A profundidade era grande demais e os recursos limitados. O mistério permaneceu preso aos dados do sonar, à espera de tecnologia e oportunidade para, um dia, retornar. Mas mesmo sem provas físicas, aquelas leituras fizeram algo extraordinário. Puxaram a cortina e revelaram que o fundo do oceano ainda guarda segredos capazes de reescrever o que pensamos saber sobre a história da humanidade. Segredos. Sob as ondas, o que o sonar revelou? Sob a superfície ondulante de Cuba, o sonar desenhou o contorno de algo extraordinário. As imagens sugeriam formações massivas se erguendo do leito marinho, padrões geométricos, cristas e sombras que pareciam formar formas retangulares e até picos semelhantes a pirâmides. A escala era impressionante. Alguns reflexos indicavam estruturas com centenas de metros de extensão, organizadas em padrões que pareciam sistemáticos demais para serem ignorados. Aos olhos humanos, parecia quase uma planta arquitetônica de uma cidade antiga escondida nas profundezas. Ainda assim, a verdade permanece distante. Nenhum artefato físico foi recuperado, e as formações nunca foram exploradas por submersível ou mergulhador. Sem amostras diretas, as alegações sobre uma civilização antiga seguem totalmente não verificadas. O que os cientistas sabem é que o fundo marinho de calcário da região, somado ao histórico de deslocamentos tectônicos, pode naturalmente formar padrões que imitam construções humanas. Terraços, degraus e até relevos semelhantes a pirâmides esculpidos pelo tempo e pela pressão.
Ainda assim, o local provoca uma pergunta inquietante. E se parte do que estamos vendo não for obra da natureza? Será que um assentamento esquecido, engolido pela elevação dos mares durante a Era do Gelo, está enterrado sob o Caribe? Ninguém pode afirmar. Os dados do sonar continuam sendo um enigma, um convite para que futuros exploradores desçam e vejam com seus próprios olhos o que a tecnologia apenas sugeriu. Por enquanto, a formação subaquática cubana resiste como mistério científico e lembrete. Às vezes, o oceano guarda bem demais os seus segredos. Uma sensação global. Como o mundo reagiu? Quando a notícia da descoberta por sonar veio à tona no final de 2001, espalhou-se mais rápido do que os pesquisadores poderiam imaginar. Manchetes ao redor do mundo proclamaram Cidade Perdida encontrada na costa de Cuba e Atlântida descoberta no Caribe. Grandes veículos como Reuters, BBC e The Guardian cobriram a história, equilibrando maravilha com ceticismo. O público ficou cativado. Para muitos, a ideia de que uma cidade inteira poderia estar escondida sob o Caribe parecia uma página arrancada da mitologia. Fóruns de discussão e os primeiros sites de debates online fervilhavam com teorias. Alguns mencionavam civilizações perdidas, outros evocavam Atlântida. Mesmo sem fotografias, as imagens granuladas do sonar se tornaram símbolos da curiosidade humana diante do mistério. Mas o fascínio muitas vezes se confunde com crença. À medida que a história se espalhava pela mídia e pela cultura popular, começou a se afastar da ciência medida e cair na especulação. Alguns a chamaram de prova de construtores antigos avançados, outros de ilusão digital. De certo modo, a formação subaquática cubana se tornou duas histórias ao mesmo tempo. Uma sobre tecnologia revelando o desconhecido e outra sobre como o mistério pode se transformar rapidamente em mito. O mundo havia vislumbrado algo extraordinário. E fosse aquilo pedra ou sombra, já havia criado raízes no imaginário coletivo. As sombras da dúvida, ciência versus especulação. Desde o momento em que a história veio à tona, a descoberta enfrentou tanto ceticismo quanto deslumbramento. Geólogos marinhos, oceanógrafos e arqueólogos ao redor do mundo analisaram as imagens de sonar. E muitos não viram os restos de uma cidade perdida, mas sim a própria mão da natureza. Especialistas sugeriram que as formações poderiam ser estruturas naturais de calcário, moldadas por erosão, atividade tectônica ou o colapso de antigos sistemas de cavernas. O fundo marinho cubano é conhecido por sua complexa geologia kárstica, capaz de gerar formas geometricamente impressionantes, terraços, degraus e até padrões que imitam paredes ou pirâmides. O Dr. Manuel Iturralde Vinente, um dos principais geólogos cubanos e que estudou os dados de perto, ressaltou a necessidade de cautela. Ele observou que, para qualquer estrutura feita pelo homem ter afundado a tais profundidades, seriam necessárias dezenas de milhares de anos de mudanças geológicas, muito antes do surgimento de civilizações complexas. É intrigante, admitiu, mas sem amostras físicas ou imagens, não podemos chamar isso de uma cidade. Outros reforçaram essa postura. O Dr. Robert Ballard, descobridor do Titanic, lembrou ao público o quão facilmente o cérebro humano vê padrões no caos. Somos criaturas que reconhecem padrões, disse ele. Às vezes, o mar nos provoca com ilusões. Ainda assim, o debate revelou algo mais profundo. Não apenas sobre geologia, mas sobre a necessidade humana de acreditar. Entre o rigor científico e a esperança imaginativa existe uma fronteira frágil, e essa descoberta a percorreu perfeitamente. Seria uma maravilha geológica mal interpretada como arquitetura ou um verdadeiro vestígio de um mundo antigo? Até que alguém retorne com uma câmera e provas, o mistério permanecerá suspenso entre a ciência e a especulação. Quando a descoberta molda a crença, a psicologia do desconhecido. O mistério na costa de Cuba não tocou apenas a comunidade científica, ele capturou a imaginação humana. Mesmo no início dos anos 2000, muito antes de hashtags virais e feeds intermináveis, a história se espalhou por fóruns, revistas e documentários exibidos nas madrugadas. Em todos os lugares, as pessoas faziam a mesma pergunta: e se for verdade?
Psicólogos e historiadores mais tarde refletiram sobre por que histórias como essa exercem tanto poder. A ideia de uma civilização perdida toca algo antigo dentro de nós. Um anseio por conhecimento esquecido, por provas de que a humanidade já ascendeu e caiu mais de uma vez. Ela desperta tanto admiração quanto inquietação, atingindo a mesma parte da mente que reage a mitos, mistérios e ao desconhecido. Cientistas alertaram contra interpretações exageradas, mas o fascínio raramente é racional. Cada recontagem, cada manchete especulativa acrescentava novas camadas de crença. Para alguns, isso inspirava curiosidade. Para outros, ansiedade. Um lembrete silencioso de que grande parte da história da Terra ainda repousa sob ondas que mal exploramos. A formação subaquática de Cuba se tornou mais do que um enigma científico. Tornou-se um espelho, refletindo não apenas os segredos do oceano, mas a necessidade humana de encontrar sentido no mistério, mesmo quando as provas permanecem fora de alcance. Equilibrando maravilha e razão, lições das profundezas. Desde os primeiros ecos de sonar em 2001 até os debates que se seguiram, a descoberta subaquática cubana continua sendo um poderoso estudo sobre como a humanidade reage ao desconhecido. A tecnologia havia ampliado nossa visão até as sombras mais profundas do oceano, mas o que vimos lá nos lembrou algo mais antigo que a própria ciência, nosso instinto de maravilhar-se. Mas o encanto, quando não controlado, pode ultrapassar a verdade. À medida que a história se espalhou, as interpretações se multiplicaram, algumas fundamentadas na geologia, outras flutuando em direção ao mito. Cientistas pediram cautela, jornalistas buscaram clareza e o público procurou significado. Entre todos, estendia-se a ponte frágil que conecta a curiosidade à evidência. A lição permanece. A tecnologia pode revelar mistérios, mas é a humildade que nos permite compreendê-los. Cada pulso de sonar, cada hipótese deve carregar consigo precisão e paciência. Para cada descoberta que empolga o mundo, é preciso também ter a disciplina de perguntar o que realmente sabemos e o que estamos apenas desejando encontrar. As formações sob as ondas de Cuba nos lembram que explorar não é apenas descobrir o passado, é aprender a questioná-lo com sabedoria. Ao equilibrar fascínio com razão, descobrimos não apenas os limites da ciência, mas a profundidade da nossa própria curiosidade. O legado submerso, o que o mistério ainda nos ensina. Enquanto as ondas continuam sua dança atemporal sobre o Caribe, o mistério sob elas permanece sem resposta. A descoberta por sonar em Cuba nunca revelou uma civilização perdida, pelo menos ainda não, mas expôs algo igualmente profundo: o quanto da história da Terra ainda está escondido sob o mar. Longe de reescrever a história, o local nos lembra de quão incompleto ainda é nosso conhecimento. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, e grande parte dele permanece não mapeada, não explorada e não explicada. Se as formações próximas a Cuba são obra da natureza ou os restos de um mundo antigo, elas permanecem como símbolos das fronteiras que ainda precisamos ultrapassar. Além da geologia ou da arqueologia, essa descoberta transformou a forma como pensamos sobre o próprio ato de descobrir. Mostrou como ciência, mídia e imaginação podem se entrelaçar, às vezes de forma harmoniosa, às vezes não, para moldar aquilo em que o mundo acredita. No fim, o mistério sob Cuba é mais do que uma questão de pedras e sonar. É um espelho que reflete nossa curiosidade sem fim, nossa fome de compreender o passado e a linha delicada entre evidência e crença. O oceano ainda guarda seus segredos, e talvez isso, mais do que qualquer descoberta, seja o que nos mantém olhando mais fundo. O oceano guarda bem seus segredos. Sejam arte da natureza ou vestígios de um mundo esquecido, as formações ao largo de Cuba nos lembram o quão pouco realmente sabemos. Cada pergunta sem resposta nos atrai mais, para dentro da água, da história e do mistério que ainda perdura.